Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você a meditar hoje comigo no Evangelho de João, capítulo 18. Se você puder, pega a sua Bíblia e vem junto comigo. Nós vamos ter um tempo precioso na presença do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas. Glória a Deus pela sua vida. Oi, Karina. Oi, Carla, Luciana. Deus abençoe. Bom dia, Gil. Deus abençoe. Bom dia, Drica. Paz. Que bom que o seu coração está sensível ao chamado do Senhor. Nós tentamos um pouco antes fazer a live, mas estava caindo a internet, mas agora já consegui estabilizar aqui em nome de Jesus. Deus seja louvado. Quando tem essas interferências é sinal que a live vai ser uma bênção, né? Vai ser poderosa em nome de Jesus. Então, se você puder, pega a sua Bíblia e vem comigo, né, pra gente meditar juntas, versículo a versículo. Se você tá aqui pela primeira vez, a tradução que eu sempre utilizo, né, a linguagem que eu sempre utilizo para meditar com você é a tradução NBV, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que conquistou meu coração pela fluidez da leitura. É uma linguagem acessível, mais parecida com a forma como nós nos comunicamos no dia a dia. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você acompanhar essa meditação guiada, né, comparando a minha versão com a sua versão. A Fátima está dizendo, amo esse estudo, minha Bíblia é essa também, sou de Pernambuco, qual igreja você congrega? Oi, Fátima, seja muito bem-vinda, viu? Que alegria ter você aqui, tenho muita vontade de conhecer Pernambuco, eu moro em Santa Catarina e eu frequento a Igreja Mais de Cristo. E você, qual que é a sua igreja? Deus seja louvado, que bom que você está aqui. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 18, mas antes de nós começarmos a nossa meditação, vamos fazer uma oração e convidarmos o Espírito Santo de Deus para nos revelar a verdade, porque a Bíblia ela é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então que nós vamos agora curvar as nossas cabeças, né? Nos deixar de lado toda a falta de foco, toda a preocupação e vamos nos dedicar a esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade com o Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, respira fundo e vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permite viver nessa manhã, esse tempo de mesa na Tua presença, esse tempo de qualidade, esse tempo de renovo para os nossos corações. Nós te convidamos, Espírito Santo, para nos revelar a verdade aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Paizinho. Nós precisamos te ouvir. Nós precisamos, Senhor, de respostas que só o Senhor pode trazer aos nossos corações. Nós precisamos da direção que só o Senhor pode nos dar e revelar. Ministra cada coração, ó Pai, que cada coração aqui seja terra fértil, onde a Tua palavra possa frutificar, se enraizar e dar frutos permanentes em nome de Jesus. Essa é a minha oração, eu consagro a Ti, ó Pai, e santifico a Ti esse tempo de mesa, em nome de Jesus, que seja para a Tua honra e glória. Amém e amém, graças a Deus. Então nós vamos meditar hoje em João, capítulo 18, nós vamos ir até o versículo 11, mas tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você. Geralmente eu separo, né, divido em várias partes os capítulos para não ficar muito longo o estudo. E eu sempre tenho aqui as minhas anotações e eu gostaria também que você sempre viesse com o seu caderno de anotações, né, para você deixar registrado aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. A Luzineide está falando, gostaria que me enviasse o link dessa Bíblia. Mando sim, Luzineide, só não consigo enviar por aqui. Depois você me chama no privado e fala, Ana, me manda o link da Bíblia que eu te envio, tá? É que aqui eu não consigo enviar, mas depois no privado você me chama que eu te envio sim. Pode deixar. Então vamos juntas meditar? João 18, a partir do versículo 1, diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou o riacho de Cedron com seus discípulos e entrou em um bosque de oliveiras. Em algumas traduções vai estar em um jardim. E esse jardim era um lugar comum para Jesus e seus discípulos, né? Era um lugar onde eles sempre se reuniam, onde sempre eles se ajuntavam ali para orar, para conversar, para meditar, para Jesus ensiná-los, né? Então esse jardim ele era um lugar comum, né, para Jesus e seus discípulos. E aí no versículo 2 continua dizendo assim, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Judas também fazia parte, né, dos discípulos de Jesus.
pois Jesus havia ido ali com seus discípulos muitas vezes. Versículo 3. Os sacerdotes principais e os fariseus haviam dado a Judas um pelotão de soldados e alguns guardas. Então eles chegaram ali com tochas, lanternas e armas. Então o que está sendo dito aqui no versículo 2, 3 e 4, né? Pelos outros evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, nós sabemos que Judas é o discípulo traidor, né, que traiu Jesus, e nesse momento ele estava indo entregar Jesus para os guardas. Ele vendeu Jesus, Judas vendeu Jesus e estava nesse momento indo entregar Jesus. Mas olha só, algo extraordinário acontece. Versículo 4. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que ia acontecer, foi ao encontro, né, desse pelotão de guardas e perguntou: a quem vocês estão procurando? Uau! Judas vendeu Jesus, né, para os sacerdotes principais, para os fariseus, e foi com um pelotão de soldados até um lugar onde Jesus costumava ficar, onde Judas conhecia, porque ele também estava ali, né, muitas vezes com Jesus. Então Judas vende Jesus, vai até aquele lugar que já era conhecido, e Jesus já sabia o que ia acontecer, o que diz aqui no versículo 4. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? Uau! E responderam: estamos procurando por Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu, disse Jesus. A paz, Cláudia, Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Então Jesus, já sabendo, né, que Judas estava ali, que tinha vendido ele, que ia entregar, que estava chegando o momento, né, onde Jesus ia ser levado, né, para a morte. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que estava acontecendo, ele vai no versículo 5 e no versículo 4 pergunta, né, vocês estão procurando por quem? E aí os soldados respondem: a Jesus de Nazaré. Então, o que a gente pode entender aqui? Jesus, ele era tão comum por fora que os soldados não sabiam quem era ele. Jesus era tão comum por fora que os soldados não sabiam quem era ele. E nos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, não há nenhuma descrição da fisionomia de Jesus. Bom dia, Lu, Deus abençoe. Nos 4 evangelhos não há nenhuma descrição da fisionomia de Jesus. Então a gente não sabe se Jesus era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era forte, se era fraco, se era barbudo. Né? A gente não sabe como Jesus era na sua fisionomia, nas suas características físicas. Nenhum dos evangelistas escreveram sobre a aparência de Jesus. Eu não sei você, mas eu acho isso muito interessante. Nenhum dos evangelistas descreveram a aparência de Jesus. E eu acredito que isso não aconteceu porque os discípulos estavam diante de alguém tão belo por dentro que não sentiam a necessidade de falar do exterior. Sabe quando você vai a uma festa, você vai a um encontro, você vai a algum lugar que é tão bom estar ali que você esquece de tirar foto, você esquece de registrar, você só curte o momento? Acho que foi mais ou menos isso. Os discípulos estavam diante de alguém tão belo, sabe? Quando eles estavam ali, eles ficavam inebriados com aquela presença, que eles não sentiram a necessidade de falar como era ele no exterior. Muito interessante isso. E essa reflexão faz com que fique uma pergunta para mim, para o meu coração e para o seu coração. O que se destaca em você? Então Jesus era alguém tão comum por fora que os soldados chegaram para prendê-lo e Jesus perguntou: a quem vocês estão procurando? E Jesus diz, e eles respondem no versículo 5, a Jesus de Nazaré. Então Jesus era alguém tão comum por fora que mesmo os soldados não sabiam quem era Jesus, ao ponto de Jesus perguntar para ele: quem vocês estão procurando? E ele fala Jesus, e estava diante de Jesus e não sabiam que era Jesus. E aí eu queria que vocês perguntassem: o que se destaca em você? Como as pessoas se referem a você? Pelo que você é conhecida? Será que quando alguém pensa em você, diz assim: sabe aquela mulher generosa?
Nossa, por onde ela passa, eu vejo ela deixando boas sementes. Talvez você é uma pessoa comum por fora, mas por dentro você é extraordinária, você é especial. E por onde você passa, você é sal na terra, você é luz nesse mundo. Então será que quando alguém pensa em você e diz assim, sabe aquela mulher mansa? Sabe aquela mulher humilde? Sabe aquela mulher generosa? Sabe aquela amiga com quem você pode contar? Uau! A gente precisa refletir sobre isso. O que tem destacado em nós para as outras pessoas? Pelo que nós somos conhecidas? E aí, no versículo 5, os soldados respondem, nós estamos procurando a Jesus de Nazaré. E aí Jesus diz, sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram para trás na terra. Uau! Então veja, Jesus era tão comum por fora que não sabiam quem era ele. Mas veja aqui no versículo 5 como ele era extraordinário por dentro. Ele era comum por fora, mas quando ele abriu a boca, os soldados caíram no poder de Deus. Jesus perguntou aos soldados, a quem vocês estão procurando? E os soldados responderam, a Jesus de Nazaré. Jesus era tão comum por fora que eles não sabiam que se tratava de Jesus. E Jesus respondeu, sou eu. Jesus sou eu. E quando ele disse, Jesus sou eu, quando ele abriu os lábios, os soldados caíram no poder de Deus. Uau! Com o poder da palavra de Jesus, os soldados caíram. E eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu dia, que todo mal vai cair por terra também, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos aprender a declarar o nome de Jesus sobre as circunstâncias. Muitas vezes a gente tem se dominado pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor. Mas há poder no nome de Jesus. Então todo mal na sua vida, em nome de Jesus, vai bater em retirada. Vai perder agora todo o efeito. Toda brecha vai ser cancelada em nome de Jesus. Então, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram, os soldados recuaram e caíram para trás. Há poder no nome de Jesus, na palavra de Jesus. Então, mais uma vez, Jesus perguntou, a quem vocês estão procurando? E outra vez os soldados responderam, a Jesus de Nazaré. Versículo 8, eu já disse que sou eu, disse Jesus. E já que é a mim que vocês estão procurando, deixem estes outros irem embora. Olha que coisa maravilhosa nesse versículo 8. Mesmo diante da morte, Jesus estava pensando nos seus discípulos. Então Jesus disse para os soldados, eu já disse que sou eu sou Jesus. Já que é a mim que vocês estão procurando, deixem os meus discípulos irem embora, se resolvam comigo. Autorresponsabilidade, pegando para si a responsabilidade. Versículo 9. Ele disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor me deu. Então nós servimos a um Deus zeloso, que nos ama, que está sempre pensando no melhor para nós. Jesus é o nosso intercessor. Nós temos esperança de um futuro graças ao sacrifício dele. Nós estamos aqui em missão, que é conhecê-lo e tornar o nome dele conhecido. E nós temos também a promessa de uma vida eterna, que começa a partir do momento que você recebe ele como seu único e suficiente Salvador. Porque o que é a vida eterna? É conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque ele é uma fonte inesgotável, ele é uma fonte abundante. Nós vamos passar a eternidade conhecendo e o adorando mais e mais e mais. E aí no versículo 10 acontece o seguinte. Nisto, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu?
aqui tem uma revelação poderosa também para sua vida. Pedro viu, né, que Jesus ia ser levado para ser julgado e morto, e ele quis proteger, defender Jesus, e cortou a orelha de Malco. E eu e você, nós muitas vezes, na tentativa de defender o nome de Jesus, de defender o Evangelho, nós cortamos a orelha do mundo com a palavra. Porque a espada é a palavra. E o que acontece? E essas pessoas que foram cortadas as suas orelhas com a palavra, estão fechadas, surdas para ouvir o Evangelho. Sabe quando você chega em alguém da sua família, em alguém do seu trabalho, que você fala assim: eu quero te apresentar Jesus, eu quero te contar o que Jesus fez na minha vida. E aí a pessoa olha para você e diz assim: Jesus? Eu não quero conhecer Jesus. Você não sabe o que uma irmã da igreja fez comigo, o que um irmão da igreja fez comigo. O que isso significa? Alguém achou que precisava defender Jesus e que a espada da palavra era para ferir o outro. Sabe quando você começa a ter um encontro com Jesus, ou às vezes já tem muito tempo de caminhada com o Senhor, e você começa a ficar orgulhosa do seu relacionamento com Deus. Começa a ficar orgulhosa da sua santidade. E você começa a julgar todo mundo. O orgulho é algo que a gente nunca vai conseguir vencer completamente. Quando você pensa que você venceu o orgulho, volta pro pó de novo, porque tem muito mais a ser feito. Então tem muita gente aí que tem orgulho da santidade, tem orgulho do seu crescimento. E o que acontece? Quando você fica orgulhosa, o orgulho é o próprio Satanás. Você começa a julgar as outras pessoas, a achar que você é superior. Aí você vai no encontro da família, por exemplo, e vê alguma coisa que você considera que está fora do padrão da palavra de Deus, e você diz assim: sabia que você vai para o inferno? Sabia que se você não se arrepender, você vai para o inferno? É como se você estivesse cortando a orelha daquela pessoa com a palavra. E a Bíblia é sim uma espada de ataque que serve sim para atacar. Mas sabe para quem que a Bíblia, sabe para quem que a palavra serve para atacar? O seu velho homem, a sua carne, e não para cortar a orelha dos outros. A espada tem que ser aplicada em mim. A espada, a palavra de Deus, tem que ser aplicada em você. Digita isso aí, declara em nome de Jesus: a espada tem que ser aplicada em mim. A espada não é para ferir o outro. A palavra de Deus não é para atacar o outro. Mas a palavra de Deus é para mortificar o meu velho homem, o nosso velho homem, a vontade da nossa carne. A espada, a palavra de Deus, não é para ser utilizada como instrumento do nosso orgulho, mas é para nós vencermos o nosso orgulho. A palavra de Deus é para ser aplicada no nosso coração, para matar a vontade da nossa carne. A espada é para ser aplicada em mim. Declara isso em nome de Jesus. Então, muitas vezes, como Pedro, nós nos enchemos de ira, de orgulho, e achamos que nós temos que defender o Evangelho, defender Jesus, e aplicar a palavra para ferir o outro. E a palavra não é para ferir o outro, a palavra é para libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não use a palavra, não use a espada para ferir o outro. Por quê? Uma vez que você corta a orelha do mundo com a palavra, que você usa a palavra, a espada para ferir o outro, você está tornando aquela pessoa fechada, surda para ouvir o Evangelho.
A palavra é para gerar transformação em nós e depois através de nós. A palavra é para gerar transformação em nós e depois através de nós. A Beauty Maker, você sabe, eu não me firmei na igreja ainda porque na igreja as pessoas estão cada dia mais difíceis na igreja. Mas está certíssimo, minha irmã. A igreja é um hospital, lugar de pessoas doentes. Talvez a sua expectativa é que está elevada no lugar errado. A sua expectativa tem que estar em Jesus. Em Jesus nós nunca vamos ser frustradas. Mas as pessoas sim vão falhar conosco. Inclusive eu vou falhar com você. O que faz a gente ficar com o coração ofendido. E a ofensa é uma isca de Satanás para deixar a gente longe dos caminhos do Senhor. Quando um lobo quer atacar uma ovelha, o que ele faz? Ele pega aquela ovelha mais vulnerável, que está longe do rebanho. Porque quanto mais longe da igreja você está, mais vulnerável você está aos ataques do mal. E como é que nós ficamos ofendidos? Como é que as pessoas nos machucam? Porque nós colocamos grandes expectativas nela. Mas os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Não é no pastor, não é na irmã do círculo de oração, não é no líder. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do nosso Deus. Aquele que pensa estar firme, cuide para que não caia. Então eu não posso ir à igreja esperando encontrar lá um santuário de perfeição. Um santuário de santidade, não. Lá é um hospital onde estão muitos doentes buscando cura para suas mazelas. E muitos desses doentes ainda não estão respondendo ao tratamento. Então quando a gente olha para alguém que está dentro da igreja, que está pecando, a gente tem que olhar com humildade. Por quê? Porque é só um pecador falando sobre o outro. Talvez a gente não tenha aquele pecado, mas a gente tem também um. Como Jesus fez, né? Quando trouxeram uma mulher adúltera para ele julgar. Ele era o único ali que poderia julgar. Mas ele, agachado, escrevendo na areia, disse para todos que estavam ali com pedras nas mãos, porque era a lei, né, que aquela mulher deveria ser morta. E aí ele disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então muitas vezes nós estamos nos ofendendo. Por quê? Porque a nossa expectativa está na pessoa errada. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. A gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Jesus. Como está a sua comunhão com o Senhor? Que é nele que eu vou me limpar, é nele que eu vou me fortalecer, é nele que eu vou me capacitar. Então a Bíblia é uma espada que serve para atacar o nosso velho homem, o desejo da nossa carne. A Bíblia é uma espada para ser aplicada em mim. A palavra de Deus não é para atacar o outro, mas para mortificar o nosso velho homem, para mortificar a vontade da nossa carne. Então Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Guarde a sua espada. Rejeite o orgulho. Rejeite o julgamento. Porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. A Bíblia é muito clara, diz: como você aponta o cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu. Então toda vez que eu aponto algo, mas eu não concordo com isso que ela está fazendo. Ora por ela e abençoa ela, peça para que Deus dê discernimento. Mas não saia por aí julgando, não saia aí comentando. Porque talvez o que a pessoa está fazendo não é o ideal, mas você também não está fazendo o ideal, você está julgando. Então é um pecador falando do outro. E você está perdendo um tempo precioso que você poderia estar se aperfeiçoando, meditando na palavra, orando, evangelizando, falando do amor de Jesus, contando seu testemunho. E você está apontando para o outro.
quando você também tem grandes melhorias para fazer em você. Então a palavra de Deus não é para atacar o outro, mas é para você aplicar em você. Então Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. A sua espada é para você, é para aplicar em você. E aí ele diz: acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Ele está falando: fica tranquilo, Pedro. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vim para ser poupado, é o que Jesus estava dizendo ali para Pedro. Eu vim para entregar a minha vida. Porque Cristo é aquele que entrega a vida em favor do próximo. Cristo é aquele que entrega a vida em favor do próximo. E nós somos discípulas de Jesus. Nós somos como Cristo. Uau! Se Cristo é aquele que entrega a vida em favor do próximo e nós somos discípulos de Jesus, nós devemos ser mansas e humildes como Ele. Nós devemos ser como Cristo. Então, qual que é o nosso objetivo? Sermos mais humildes como Jesus. Pensarmos menos em nós. O que é a humildade? A humildade não é pensar menos de você. Não é achar que você é inferior. Não é se rebaixar. A humildade é pensar menos em você. Então, quando eu vejo alguém em pecado, eu vou pensar menos em mim e vou olhar com misericórdia para aquela pessoa, entendendo que ela está vivendo um processo e que aquele que começou a boa obra na vida dela é fiel para cumprir. Então, lembra do seu começo. Ninguém começa em santidade. Aliás, nós nunca vamos alcançar a plena santidade enquanto estivermos aqui nesse mundo caído. Nós estamos todos os dias buscando nos lapidar, mas todos os dias nós cometemos pecados. Todos os dias nós carecemos da misericórdia de Deus. Então nós precisamos ser como Jesus, mansas e humildes. E mansa não é aquela pessoa que tolera tudo, não. Mansa é a pessoa que tem um posicionamento de amor. Que vai ter momentos que ela vai precisar se posicionar, vai precisar falar, mas ela vai falar não para atacar o outro, não para ferir o outro, mas para que os dois saiam vencedores daquela situação. Isso é inteligência emocional também. Saber comunicar de uma forma assertiva em que os dois lados saem beneficiados. Então, humildade não é pensar menos de si, não é se humilhar, não é você falar assim: nossa, Ana, essa live foi muito boa, e eu falar assim: não tem nada a ver comigo, é tudo Senhor. Isso não é isso, humildade, pensar menos de mim. Mas a humildade é pensar menos em mim e colocar muitas vezes o interesse dos outros à frente. Buscar se sacrificar para que o outro tenha acesso àquilo que você teve, que é a salvação. E se você se irá por tudo, provavelmente você vai fazer como Pedro, tirar a espada e cortar a orelha de muita gente, machucar muita gente. Por causa da sua impaciência, do seu orgulho. Então a palavra de Deus não é para atacar o outro, mas para aplicar em nós. E nós somos como Cristo. E Cristo veio para entregar a vida em favor do próximo. E você, mulher que está aqui nessa live, Deus fala com os presentes. Então, se você está aqui, essa palavra é para o seu coração. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 2:18, você vai ver que Deus criou a mulher com um propósito, com um objetivo. Cada criação, cada invenção, ela tem um objetivo, certo? Por exemplo, esse marca-texto alguém fez para eu poder destacar o texto na minha leitura. E se você abrir a sua Bíblia agora lá em Gênesis 2:18, você vai ver que a mulher foi feita com o objetivo dela ser uma ajudadora do seu cônjuge. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. O
que é uma ajudadora? É no momento que você vê seu marido tomando um caminho ruim. É no momento que você vê o seu marido em pecado. É o momento que você vê o seu marido no erro. É aquele momento que Deus te chama para você ser a ajudadora dele. Não é para você cortar a orelha dele com a espada e deixá-lo surdo pro evangelho. Mas é para você aplicar a espada no seu orgulho, na sua carne, na sua dor, na sua mágoa, no seu coração ofendido. E entregar a sua vida em favor do próximo. E esse próximo talvez seja o seu cônjuge, talvez seja os seus filhos. Jesus fez a mulher para ser uma ajudadora. E eu só posso ajudar alguém quando essa pessoa precisa de ajuda. Quando tá tudo bem, não tem por que eu ajudar alguém. Eu vou ajudar alguém quando ela tá em pecado. Quando ela tá me rejeitando. É nesse momento. É nesse momento que eu vou poder ajudar alguém. Então, se você quer ser como Jesus, se você diz que serve a Jesus, você tem que entregar a sua vida em favor do seu próximo. Você diz que ama o seu marido, você tem coragem de viver uma vida de princípios, de ser ajudadora do seu marido, de se entregar por ele, de negar a sua carne, para poder salvar o seu casamento, restaurar o seu casamento, de parar de olhar para a sua dor e olhar para a sua família com amor. Não vou olhar para minha dor. Minha família é maior que isso. O plano de Deus com a minha casa é maior que isso. A salvação do meu marido é maior que isso. Eu não vou entregar ele para Satanás. Você tem coragem de aplicar a palavra em você, no seu ego? E se posicionar para que a sua família sirva ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Isso vai exigir de você talvez uma renúncia. Você foi chamada para ser uma ajudadora. A mulher sábia edifica a sua casa. O propósito de todas nós, primeiramente, é conhecer ao Senhor e tornar o nome dele conhecido. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade com ele, nesse relacionamento ele vai nos revelar o próximo passo. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, primeira coisa, Mateus 6:33, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeira coisa, você tem que cuidar do seu pilar espiritual. O seu pilar espiritual é o pilar mais importante da sua vida. Se não tiver pilar espiritual saudável, não tem casamento saudável, não tem relacionamento com filho saudável, não tem profissional saudável, não tem finanças saudáveis. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus, primeiro você tem que desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. E aí eu quero te perguntar, você quer Jesus fazendo milagres para você? Ou também você quer Jesus fazendo milagres através de você? Porque talvez você só quer Deus fazendo algo por você. Você está pensando em você, mas eu tô te lembrando aqui da palavra que Deus te chamou para você ser uma ajudadora em nome de Jesus. Para você ser como Cristo, que entrega a vida em favor do próximo. A palavra de Deus diz que aquele que busca ganhar essa vida vai perder. Então busque se alinhar com o coração de Deus em nome de Jesus. Busque primeiro cuidar do seu pilar espiritual. E através desse relacionamento, o Senhor vai te dar os próximos passos, vai te levar aos caminhos, aos planos dele para sua vida, e a vontade dele para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então quem que te criou? Foi o Senhor. E quem melhor para nos dizer qual que é o nosso propósito
do que quem nos criou. Então Deus nos criou e é para Ele que você tem que perguntar qual que é o seu próximo passo. É no relacionamento com Ele. Muitas vezes você está em cursos, está perguntando para pessoas qual que é o seu propósito, mas essas pessoas, esses cursos não te criaram, quem te criou foi o Criador. Então é nele que você tem que buscar. A Luzineide perguntou, ajudadora seria orar e interceder pelo nosso esposo? Esse é o início. Mas o que é uma ajudadora? Uma ajudadora é aquela pessoa que entrega a vida em favor do próximo. Você sabia que você não casou para ser feliz? Mas você casou para fazer o seu marido feliz? E o seu marido também não casou para ser feliz, mas ele casou para fazer você feliz. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Se você ficar com o coração endurecido, assim, se ele fizer alguma coisa, eu vou fazer também. Se você está aqui, Deus está começando por você. Ele está te chamando para se posicionar, para você negar a si mesmo, deixar o que passou para trás, esquecer das coisas que passou e avançar para o alvo, avançar para a novidade de vida, experimentar o vinho novo que Deus pode derramar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. A Bíblia diz que não se deita vinho novo em odre velho. Enquanto você ficar remoendo o que passou, não vem o vinho novo. O vinho novo representa uma alegria nova. Não se deita vinho novo, não vem uma alegria sobre um recipiente velho, porque a fermentação do vinho novo faz o odre velho se romper. Então você precisa deixar o que passou para trás. Deixar de querer ter razão e ter paz. A paz que excede todo entendimento. Saber que você está sendo uma esposa ajudadora. Poxa, seu marido te traiu? Ele errou, ele falhou. Mas primeiramente ele traiu ao Senhor. Porque o casamento é um cordão de 3 dobras. Você tem que entender que a pessoa que trai, ela está no engano. Ela está inebriada pelo ego, pelo orgulho, por Satanás. E aí Satanás, o que faz? Toca no seu coração para você ficar ofendida. Como ele teve coragem de fazer isso comigo? E aí você se fecha naquela dor e começa a rejeitar o seu marido que está precisando de ajuda. Então a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a tola derruba com as próprias mãos. A tola vai falar de como ela está se sentindo. A tola vai ficar lambendo as próprias feridas. Vai até dizer que perdoou, receber em casa, mas todo o tempo que puder vai cutucar e trazer à memória aquela dor. E você foi chamada para ser ajudadora. E não para cortar a orelha de ninguém com a palavra. Não para ficar dando indireta. A espada é para ser aplicada em você. A Laila tá falando, meu marido me xinga e parece que faz questão de me humilhar com atitudes e palavras. Isso diz muito sobre o seu emocional, Laila. Você tem que cuidar do seu emocional. Provavelmente você está repetindo um padrão que você viu na sua casa. Seu marido tem vício emocional em humilhar e você em ser humilhada. E um tá alimentando o vício emocional do outro, tá dando um efeito chave e fechadura. Então você vai precisar se posicionar com autorresponsabilidade, entendendo que você tem esse vício de ser humilhada e ele, o vício de humilhar, você vai ter que parar de alimentar esse vício dele. Quando ele tentar te humilhar, você não vai se ofender. Vai pro banheiro e repreende todo espírito de divisão em nome de Jesus da sua casa. Então, se tem alguém que me rejeita, é porque eu tenho vício de ser rejeitada. Eu preciso cuidar, tratar em mim. Entenda uma coisa. Tudo começa em nós e depois através de nós. Quando eu mudo o personagem que eu venho interpretando, a máscara que eu venho utilizando, os resultados também mudam.
Então, não sei se você já viu uma mesma atriz ou um mesmo ator que interpretou personagens diferentes. Quem é que lembra daquela novela Mulheres de Areia, que tinha a Glória Pires e ela interpretava a Ruth, que era a gêmea boa, e a Raquel, que era a gêmea má. Então era a mesma atriz, a Glória Pires, mas ela interpretava a Ruth, interpretava a Raquel, e cada uma das gêmeas tinha resultados diferentes. Então você tem que olhar para a sua vida hoje. Qual o papel que você está interpretando? De vítima? De arrogante? De orgulhosa? E aí, se é esse o papel que eu tô sendo implicante dentro da minha casa, é só eu parar de interpretar esse papel. Você não é isso. Para de interpretar esse papel e você vai mudar os seus resultados. A Camila perguntou, isso também serve pro namoro? Isso o quê? Então Deus quer realizar milagres em você e através de você. Então primeiro aplica a palavra em você, para você vencer o seu orgulho, a raiz de rejeição, a ofensa, a falta de perdão. E aí você vai começar a olhar para a situação com mais misericórdia, com mais amor. Camila falou, ser ajudadora. Ser ajudadora é para a esposa. Mas lógico, no namoro também já vão acontecer algumas situações que são situações para que vocês se conheçam, né? Mas se no namoro já tá traindo, o namoro foi feito para terminar, né, Camila? Por que você tá suportando isso? Tem muitas outras pessoas no mundo, né? Deus tem o melhor para você, minha irmã. Saia disso enquanto é tempo. Se você tá no casamento, é uma coisa, mas se é namoro, o namoro foi feito para terminar. Você já tá traindo no namoro, imagina depois, né? Então busque um homem de Deus, busque ir a uma igreja. Eu conheci o meu marido na igreja e deu muito certo. Nós estamos casados acho que há 17 anos, mais 4 de namoro. É bênção conhecer alguém na igreja. Não que lá só tem pessoas perfeitas, mas é um dos melhores lugares para você conhecer um homem de Deus, com certeza. Então nós vamos encerrar o nosso estudo de João 18 aqui, no versículo 11. E amanhã, às 10 da manhã, eu quero convidar você para estar aqui novamente, para nós continuarmos o nosso estudo a partir do versículo 12. E eu quero convidar você também, porque na próxima semana nós vamos começar um novo devocional ao vivo à noite. Nós terminamos uma turma semana passada. Nós estávamos meditando no devocional Uma Vida com Propósitos. Nós encerramos essa turma, que era a 4ª turma. E agora eu tô com vagas abertas para a 5ª turma do devocional 40 Dias com Jesus, que acontece terça e quinta, às 20 horas da noite, dentro da plataforma Zoom. E se você também quiser participar, é só você digitar aqui nos comentários a palavra plenitude, que aí você vai fazer parte com a gente vai meditar nesse devocional aqui, nos próximos 40 dias, lá dentro do devocional. São 40 encontros, né? Acaba sendo mais ou menos 4 ou 5 meses que a gente fica junto, porque são 2 encontros por semana. E nós vamos meditar nesse devocional aqui da Camila Vieira, que é o Plenitude, que ele vai trabalhar a tríade, né, do corpo humano. Né, a tríade do nosso ser. O que é a tríade do nosso ser? A base da pirâmide é o nosso espiritual, né, o pilar principal da nossa vida, que é o espiritual. E aí, a parte de cima, o nosso emocional. E o pico ali, o nosso corpo físico. Então, nós vamos alinhar o nosso espírito, as nossas emoções e o nosso corpo físico com a palavra de Deus. E você vai viver um romper em todas as áreas da sua vida. Tem sido um tempo precioso que nós temos passado juntos, né, nesses encontros. Eu tenho certeza que vai ser um romper na sua vida. Eu tenho visto muitas mulheres falando que esse livro aqui valeu mais do que 20 anos de terapia, esse devocional.
Então vão ser 40 dias extraordinários, onde você vai desenvolver uma vida de oração, de intimidade. Dentro lá da comunidade das mulheres, nós fazemos jejuns mensais coletivos. Então você que quer aprender a jejuar, vem para nossa comunidade, porque lá você vai aprender a jejuar com propósito. E todos os meses você vai estar jejuando conosco. Nós já fizemos o jejum de Daniel juntas de 21 dias. Já fizemos de 24 horas, de 36 horas, de 72 horas só na água. Nós fazemos vários tipos de jejum. A cada mês a gente combina um e a gente faz. E aí conforme, né, as suas possibilidades, você faz junto com a gente. E tem cada testemunho maravilhoso de mulheres que nunca conseguiram ser constantes, que tudo que começava não terminava e estão rompendo com a procrastinação. Por quê? Porque a nossa comunidade, os nossos encontros, eles são ao vivo, não são gravados. Então tudo que for feito aqui, nós vamos fazer juntas. Conseguem perceber o valor disso? E lá você vai ter a câmera aberta, o seu microfone aberto, eu vou te conhecer, você vai poder falar comigo, que aqui você só pode digitar, né? Lá você vai poder falar comigo, eu vou poder falar com você, você vai fazer amigas do Brasil todo e do mundo, né? Nós temos várias amigas de Jesus também de Portugal, uma bênção. Você vai aprender, né, a se disciplinar no seu principal pilar, que é o pilar espiritual. Vai fazer amigas intercessoras, amigas que oram por você. E vai ter um espaço de crescimento, vai fazer parte de um grupo de crescimento. Eu não sei se você sabe, mas há poder no ambiente. E o ambiente sempre vence. Então, às vezes, você não está conseguindo romper porque você está caminhando com pessoas que têm te enfraquecido, não te fortalecido. Então, tenho certeza que vai ser maravilhoso para você caminhar com as amigas de Jesus e viver esses próximos 40 dias, né? Desfrutando de muita graça, de muito favor sendo liberado sobre você. Vai ser uma honra poder te conhecer, te servir. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Então é isso. Quero comentar também que nós tivemos nesse final de semana a nossa imersão Mulheres Prósperas. Foi extraordinário. Quando tiver a próxima, não deixa de participar. Já me chama e fala assim: Ana, quando tiver a próxima eu quero participar da imersão. Foi uma imersão onde nós ativamos ali princípios da palavra de Deus para nós destravarmos a nossa prosperidade. O que é prosperidade? Não é só dinheiro. Prosperidade é crescimento em todas as áreas da nossa vida. Então ali foram quitadas dívidas de honra, foram liberados perdões muito profundos, geramos novas memórias com reprogramações emocionais de alto impacto. Então a próxima turma, participe também. E se você quiser ter certeza que você vai ficar sabendo, né, quando vai ter, entra pro devocional, entra pra comunidade das mulheres. Eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. E a sua vida vai se transformar em nome de Jesus. E grandes coisas o Senhor vai fazer através de você. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos capacite, nos dê condições de colocarmos essa palavra, Senhor, em prática nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso ego, nosso orgulho, toda a dor, Senhor, da falta de perdão, toda ofensa, toda raiz de rejeição. Nos ajuda, Senhor, a vencer, nos capacita, Pai, para que nós venhamos aplicar a palavra, a espada, em nós, ó Pai, para que nós venhamos vencer a nós mesmos. Muitas vezes nós temos apontado o dedo para o nosso próximo, mas nós sabemos, ó Pai, por Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra pessoas, mas nossa batalha é espiritual, nossa luta é contra principados, potestades. Que o Senhor nos dê condições, Senhor, de reconhecer o nosso verdadeiro inimigo. Que o Senhor purifique o nosso coração, Senhor, de todo o mal, de toda a isca de Satanás, de toda estratégia maligna, de toda armadilha, Senhor, espiritual. Que nós venhamos ser verdadeiramente livres para a honra e glória do Teu nome. Pai, nos dê condições, Pai, de vencermos o nosso orgulho e nos tornarmos a cada dia mulheres mais sábias. Mulheres, ó Pai, que entendem que nós devemos ser mansas e humildes como Jesus. Que nós devemos, Senhor, edificar os nossos lares.
que nós devemos seguir princípios e não os nossos sentimentos. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de restaurar as nossas famílias, de blindar a nossa casa de todo ataque maligno, de sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, instrumentos da Tua bondade, instrumentos do Teu amor. Que nós venhamos parar, Senhor, em nome de Jesus, de lamber as nossas feridas e venhamos nos permitir ser amadas por Ti, recebermos, Senhor, a Tua cura e entregarmos a Ti, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas incapacidades. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, os nossos pedidos. Recebe, ó Pai, pega toda a nossa incapacidade, toda a nossa dor, toda a nossa desonra, Senhor, todo o nosso orgulho, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, todo o sentimento de incapacidade. E nos preencha, ó Pai, com Teu amor, com a Tua paz. Sara, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, o nosso coração de todo mal, de todo engano. Satanás quer nos ver aprisionadas pela dor, mas o Senhor nos chamou para a liberdade do Teu amor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos e a repreendermos todo o mal, entendendo que a nossa luta não é contra pessoas. Há um espírito maligno agindo através daquela pessoa que nos machucou. E com sabedoria, Senhor, que nós sejamos capazes de liberar o perdão, porque primeiramente o perdão é para nós, para que nós venhamos ser mais leves, libertas, Senhor, dessa dor. E que através de nós, a cura, o amor, alcance também esse coração, essa pessoa que está no cativeiro, que está em pecado, Pai. Nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que nós venhamos em nome de Jesus sair do engano. Visita, Senhor, cada lar. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo preencha cada cômodo dessa casa e que a Tua paz, a Tua alegria reine nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, sara essas famílias. Eu declaro salvação sobre esse lar. Eu declaro libertação sobre esse lar, sobre esses corações. Eu declaro uma alegria plena, um óleo de alegria sendo liberado, derramado sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Eu declaro paz, eu declaro prosperidade. Eu declaro céus abertos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, que você viva um dia extraordinário, em nome de Jesus. E até amanhã, às 10 da manhã, combinado? Um beijo, daqui um abraço e até amanhã.